Glória a Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5. Tira um pouquinho aí, Tiago, eu quero explicar uma coisa. Quem de vocês não conhece uma pessoa que depois de 10 anos indo na igreja, não aconteceu nada, não mudou nada na vida dela? Quem de vocês não conhece uma família que muitas vezes todos estão na igreja, mas tem um que fala, eu não vou, comigo não? Quem de vocês não conhece uma pessoa que é o pai da família, às vezes, é mais comum, ele fala, eu é que sei. Mas pai, não, eu que sei, é do meu jeito. É do meu jeito. E para mim é fácil falar isso, porque antes de eu me converter era bem assim. E depois que eu me converti, faz 20 anos que eu estou sendo dobrado, quebrado, como é que é? Estou sendo estraçalhado, quebrado, entendeu? Mais ou menos assim. Então, nesse processo, as pessoas não percebem que há consequências previstas na Bíblia para isso. A pessoa está mentindo há 10 anos e Deus está falando, eu vou te quebrar, eu vou te quebrar, eu vou te quebrar. E a pessoa não percebe. 10 anos mentindo. Não, eu só devo um pouquinho aqui, pastor. Não se preocupe. Dando mau testemunho. A pessoa está se prostituindo. Vem na igreja, dicotomia. Dentro da igreja, meu Deus, que igreja linda. Eu adoro essa igreja, meu Deus. Só que quando sai lá fora, não faz isso, mas telefone. Ou então vem na igreja e fala, maninha, que bonito estava teu cabelo ontem no culto, que coisa linda. Sabe o que é isso? Dura serviço, duro de quebrar. Mas Deus faz assim, ó. Deus faz assim, ó. Eu? Duro de quebrar. Romanos capítulo 2, verso 5, coloca lá, fala assim, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, que acha que sabe mais que Deus, não permite nem que Deus seja Deus. Imagine de pastor então, imagine de colega, imagine de líder de Bíblia em casa. Não, eu é que sei. Esses dias teve um aí que falou assim para mim, eu não vou membrar nessa igreja. Por quê? Porque eu não preciso de igreja. Mas estava aqui mamando todo dia. Vim aqui. Aí um dia eu cheguei aqui dentro da igreja. Porque o Espírito Santo está falando isso para mim. Eu falei, escuta, moço, vem cá. Sabia que você é ladrão? Eu ladrão? Aham. Você é ladrão. Porque para manter essa igreja, tem um monte de irmão ofertando aqui. Tem um monte de irmão dizimando nessa igreja. O dinheiro é juntado e paga 20 conto quase por mês de aluguel e IPTU e não sei o quê. E paga mais não sei quanto de luz. E paga, são 40 conto por mês. Eu falei, você está roubando porque você não contribui. Eu nunca vi você levantar para uma oferta e você vem aqui beber. Olha o que Deus vai fazer com você. Ele vai te estraçalhar. Pergunta se ele voltou aqui. Ele vai noutra agora, vai beber noutra. Por quê? Porque tem a serviço dura. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo. Diga comigo, quando se revelará? Não, fala mais alto. Quando se revelará o seu justo julgamento. Nós queremos que ele veja no nosso livro da vida, como está em Apocalipse capítulo 20, verso 12, chegaremos todos diante de um trono branco. Então nós queremos que lá no nosso livro da vida esteja todas aquelas pessoas que nós falamos de Jesus, todas aquelas pessoas que nós atendemos, todas aquelas pessoas que nós fomos ajudar no hospital, todas aquelas pessoas que nós demos o nosso dinheiro, todas aquelas pessoas que nós ajudamos com alimento, nós queremos todas essas coisas. Mas lá também vai estar a nossa ignomínia, se nós assim formos.
Lá vai estar a nossa dura serviço. Então a palavra que eu trago para você essa noite é a consequência da dura serviço. A consequência da dura serviço. Ainda, continuando um pouquinho mais, fala assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu... Como é que está escrito ali? Leia comigo, diga: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que? Aos que? Ele dará vida eterna aos que? Persistindo em fazer o bem. Diga comigo: persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aonde que nós vamos encontrar essa glória, essa honra e essa imortalidade? No céu. Mas daí tem aquele que já aprendeu, porque eu disse ontem à noite, é uma coisa que me pega, sabe por quê? Porque era tão bom quando eu não sabia. Mas eu não sabia, Deus. Mas agora eu perdi o privilégio da ignorância. Não é verdade? Eu e você perdemos o privilégio da ignorância. Então agora eu sei. Eu sei que eu não posso sonegar. Eu sei que eu não posso roubar. Eu sei que eu não posso mentir. Eu sei de tantas coisas. Eu sei que eu não posso me achar. Eu sei que eu preciso me adequar, dizimar, todas essas coisas tudo que nós estávamos aqui falando. Então, Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória e honra e imortalidade na eternidade. Olha o versículo 8 para terminar esse texto de Romanos. Mas, diga comigo, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então eu tenho um amigo que não posso falar o nome, lá da minha cidade. Eu aprendi muito com ele. Quando eu cheguei no Evangelho, ele já estava no Evangelho. Ele teve experiências, irmãos, espetaculares. Tipo, ele avalizar para um outro irmão da igreja e perdeu o apartamento dele. E na luta para não perder, foi se lascando. E um dia, era domingo, era 5 horas da manhã, ele e ela acordaram, tinham uma filha. E essa filha estava na cama. Foram até a geladeira, não tinha café, não tinha leite, não tinha pão, não tinha nada, nada, irmãos, nada. E eles se ajoelharam, e até as 8 horas da manhã, quando a menina acordou, eles estavam de joelho ao lado da cama, e disseram: agora faz alguma coisa, onde é que nós vamos na casa de quem comer nesse domingo? Nós não temos. Ele era representante da Goodyear Correias, não tinha. Todo o dinheiro que entrava ele queria pagar lá no banco o aval dele, para não perder o apartamento que ele acabou perdendo depois. Na época eu não entendi, fiquei indignado, porque Deus permite que um crente perca o apartamento, porque ele só quis avalizar o irmão da igreja. E o pior de tudo, era irmão do principal funcionário da igreja também. Mas aconteceu um milagre naquela manhã. 9 horas da manhã, alguém bateu na porta, a vizinha do outro lado, e falou assim: vocês não se importam de nós deixarmos aqui a maionese, a macarronada e o churrasco que tínhamos feito? Nós tínhamos preparado tudo para algumas pessoas que vinham na nossa casa, e daí agora recebemos um telefonema de Maringá, e precisamos viajar porque morreu uma pessoa da família, então nós não queremos estragar. Vocês se importam em pegar? Deus foi fazendo milagres assim. Outra vez ele me contou, Demir, eu estava em Palmas, esperando o banco abrir, porque naquele tempo o banco fechava na hora do almoço.
Eu estava esperando o banco abrir, e de repente chegou um cara no caixa, e o Espírito Santo falou para mim: vai lá e fale para ele, ele está mal, ele está tendo um problema sério, fale para ele, você vai curar ele, você vai transformar a vida dele. E ele levantou daquele banco, ali fora, nas caixas eletrônicas, foi lá e falou com o cara, e ele me contou uma história linda, até as 4 horas da tarde, choraram junto, o cara foi curado, a família do cara foi transformada, ganhou eles para Jesus. Mas esse mesmo cara, esses dias ligou para mim, depois de 20 anos, eu vi ele falar mal da igreja, reclamar, porque não sei o que, para papá, e taratata, e todos nós falávamos para ele: você precisa entender que você tem um chamado. A mulher dele voando, já escreveu livro, faz cura interior, transforma pessoas, e ele está lá: não quero saber, não quero saber. E a gente dizendo para ele, daí ligou para mim: estou ligando para você, até foi a filha dele que conseguiu meu telefone, para ver se você não compra minha casa, porque agora sim, quebrei quebrado. E então eu falei para ele, eu fui ali fora, a caminhonete estava ali fora, orei e falei: opa, caiu aqui minha dura serviço. Fui ali fora e falei para ele, falei: olha, fulano, você precisa entender, depois de 20 anos, você não entendeu que Deus está fazendo assim em você, ó. Deus está fazendo assim em você. Você tem chamado e você precisa saber disso. Então tem gente teimosa, vocês já não viram isso? Nós vimos igrejas, irmãos, igrejas, pastores teimosos, que Deus estava urrando, gritando, o leão estava dizendo: mude a estratégia, vocês não são nada, vocês são orgulhosos, são soberbos, humilhem-se. E não quiseram, envelheceram, tiveram problemas cardíacos, tiveram problema de depressão, mas não quebraram a serviço. Quantas pessoas você está identificando enquanto eu estou contando essas histórias, hein? Nós temos um filho na fé. Logo que nós chegamos, ele tinha os mesmos problemas que a gente e tal, mas ele estava muito, ao contrário da gente, ele estava falido. Então eu decidi ajudá-lo. E toda semana eu ia na empresa dele e liquidamos as dívidas dele, e deixamos um caixa altíssimo. E eu falava para ele: você precisa se render, senão Deus vai te derrubar de novo. Você precisa se render. E ele: mas como é que eu vou dizer para os meus amigos que eu não vou tomar uma cervejinha com eles? Você sabe de que eu estou falando? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer para os meus amigos que eu não vou sair com eles de noite? Cara, o que acontece? Sabe tragédia? É a vida desse cara depois de 20 anos. 20 anos crente, mas não mudou nada. Sabe, a maior tragédia foi quando ele abriu uma empresa, apostou, e o filho dele, que estava começando na carreira depois de formar na faculdade, com muito sacrifício da mãe, falou: com meu pai eu não quero trabalhar, meu pai é de dura serviço, não quero. Não quero saber. Até tentou 2, 3 meses e falou: não dá, meu pai é um teimoso, meu pai é mentiroso, meu pai não é crente em nada. Irmãos, não posso falar dos irmãos e irmãs aqui da igreja, mas quantos que chegaram aqui, que eu observei que tinha comportamento indevido, e daí eu chamei e falei: escute, quero te ajudar com amor, você precisa mudar, precisa vir para a igreja, precisa jejuar, você precisa se quebrantar, dobre-se diante de Deus, dobre-se. Eu falava: dobre-se um pouquinho, só um pouquinho, porque se você não fizer, Deus vai fazer. Se você não fizer, Deus vai fazer. Sumiram, estão quebrados. Encontro de vez em quando aí: pastor, preciso voltar lá, você não sabe como é que está. Acabou meu casamento, acabou minha vida. Eu não estou fazendo ameaça para você, porque eu sei que você não é de duro serviço. O fato é você estar aqui. Mas se você está se identificando em alguma coisa que você está sendo teimoso,
É preciso você entender. Sabe, a pessoa de dura serviço, por mais que ela ouça, por mais que ela seja orientada, por mais que ela seja ajudada, por mais que ela seja amada, ela não se dobra. Essas pessoas não se quebram. Vivem sempre conflitantes, sempre apreensivas, sempre descontentes, e normalmente apostatam da fé. Fazem que nem o povo de Juízes, que 7 vezes o povo de Israel em Juízes apostatou da fé. Começam a buscar outros esquemas, vão buscando outras situações, conforme Deus chega com o diamante para lapidar o diamante que a pessoa é. Ela fala: ai, eu não quero, eu sou forte, eu não preciso. Capaz que eu vou abrir mão das minhas coisas, do meu lazer, para estar lá na igreja. Capaz que eu vou abrir mão da minha refeição. Afinal de contas, semana que vem eu vou ter dor de cabeça, então hoje eu não vou na igreja. E assim vai fazendo. Deus manda para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Deus fala: olha, vai por aqui, faça isso. A pessoa vai para o outro lado. Será que é por orgulho? Por achismo da pessoa? Será que é por soberba? Ou a pessoa tem um eu muito forte, uma idolatria, ela precisa mudar? Talvez seja por machucaduras do passado, e por isso a igreja tem a obrigação de oferecer aos irmãos ferramentas para serem curados. Ou revisão de vidas é uma ferramenta para isso. Os cultos é outra ferramenta. Os cursos é outra ferramenta. Talvez a pessoa tenha medo. Tenha medo de, se eu me jogar muito na igreja, vão me roubar meu dinheiro. Às vezes a pessoa tem vergonha. Ela fala: não, mas se eu me quebrar... Não, às vezes a pessoa tem vergonha. Será que é por endurecimento do coração, que cega o entendimento, e aí manifesta essa infantilidade, como se não fosse acontecer nada, como se você pudesse, nós pudéssemos gozar de Deus, abusar de Deus? Vamos usar a palavra que Tiago usa em Tiago 5:6, quando fala da semente que a gente planta, que a gente vai colher. Zombar de Deus. Ele fala: de Deus não se zomba. E essas pessoas de dura serviço são zombadores de Deus. Estão dentro da igreja e são zombadores de Deus. Estão dentro até do Bíblia em casa, são zombadores de Deus. Estão na sua família dando mau testemunho, são zombadores de Deus. Sabe o que é o pior de tudo? Muitos deles ainda falam assim: eu sou duro na queda. Comigo não tem. Sou duro na queda. Quantas vezes a gente encontra gente assim? Sabe por que eu quero ministrar isso para você? Porque eu quero te ajudar, quando você encontrar pessoas assim, você ter fundamento bíblico para confrontar essas pessoas. Não afrontar, confrontar em amor. Talvez você esteja sendo confrontado essa noite, mas talvez você tenha alguém na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Você tem alguém que você está olhando e falava assim: meu Deus, mas eu demorei tanto para vir para a igreja. Porque aquela pessoa fazia 15 anos que estava na igreja e continuava fazendo falcatruas. Fazia 10 anos que estava na igreja e continuava falando mal dos outros. Fazia 5 anos que estava na igreja e continuava gritando dentro de casa. Efésios capítulo 4 diz assim, Paulo explica isso. Ele fala assim: estes 4:18, fala assim, Efésios capítulo 4, versículo 18 em diante. Olha a palavra que Paulo fala. Diga comigo: obscurecidos. Que palavra complicada, né? Obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa do quê? Da ignorância em que estão metidos. São ignorantes, são estultos. E, olha o detalhe, devido ao, diga comigo, devido ao endurecimento, isso mesmo,
endurecimento do seu coração. Sabe, Deus ama um coração vulnerável. Sabe aquele coração que não esconde nada? Quando você está apaixonado e você está sincero, você é íntegro, você conta tudo para tua amada. De vez em quando ainda ela fala, depois de 20 anos, ela fala assim: mas não tem mais nada para você me contar? Falo, não tem mais nada. Acabou, só se eu inventar uma coisa agora. Só se eu invento. Você quer que eu invento? Não, eu não quero que você invente. Então eu não vou contar, porque não tem mais nada. Sabe aquela coisa que você tem prazer de ir para casa e dizer para tua amada: escute, deixa eu te contar. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. É assim que Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração derramado. E nada melhor do que uma noite como essa de ceia, para você derramar teu coração diante de Deus. Derramar teu coração. Levante sua mão direita e diga: Espírito Santo querido. Não, fala com mais amor, com mais intensidade. Diga: Espírito Santo querido, nesta noite eu quero me derramar, porque eu não quero estar com minha mente obscurecida, porque eu não sou teimoso e eu não tenho endurecimento no meu coração. Abre meu coração, rasga minha mente e recebe de mim toda a minha vulnerabilidade. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Vulnerabilidade. Abre o coração para Ele. Ele diz assim: tendo perdido, no verso 19, tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, não é verdade? De fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então trata-se do seguinte: eu vou em Deus até quando? Até quando? E até quanto? Muito bem, eu vou até aqui. Agora daqui para frente começa a renúncia. Ai, que gostoso que estava aquele dia que eu recebi Jesus no coração. Foi um prazer imenso. Estava a coisa mais gostosa. Meu Deus, eu fui para casa assim, eu deitei, eu sorria, estava uma delícia. Mas de repente começa a haver o confronto. Aí Deus olha para o coração da gente. Você sabe que só diamante lapida diamante? Deus é um diamante. Então o diamante maior, nosso Pai Celestial, começa a lapidar a gente. Começa a lapidar e fala: Ademir, você vai ter que renunciar, porque se era agiota, não pode mais ser agiota. Meu Deus, vou perder quanto? Tem que renunciar. Começa assim: Ademir, você gostava de olhar umas coisinhas na internet, né? Vai ter que renunciar. Ademir, você gostava de olhar para o lado no carro, ainda mais que os teus carrão lá, você, vai ter que renunciar. E aí de repente o cara vai e fala: pá! Até aqui eu fui. E aí ele acha uma zona de conforto. Diga comigo: zona de conforto. Está cheio de crente nas igrejas, irmãos, preste atenção nessa palavra que está vindo para mim agora aqui, ó. Está cheio de gente nas igrejas vivendo em zona de conforto. Que é assim: até aqui eu fui, ninguém identifica meu erro, ninguém sabe do meu eu, então eu vou ficar aqui. Tá bom assim. Deus quebra a serviço. Deus vai pegar esse tipo de pessoa. Mas hoje, mais amanhã, como dizia minha mãe, o diabo ensina a fazer a panela, mas não ensina a fazer a tampa. Ela falava assim: mas hoje, mais amanhã, a pessoa está andando com Deus, mas ela está na zona de conforto. De repente, veio a doença, veio o dia mal, veio a consequência, não quis renunciar, vem a falta de dinheiro, vem o erro,
vê o filho andando na droga. Eu falei essa semana para um irmão: não tem problema, você não precisa se intimidar com sua filha. Ele tem uma filha de 16 anos, não precisa se intimidar, deixa ela mesmo. Daqui a pouco vem um barão com a Ferrari, coloca ela dentro e ele vai ensinar ela lá no motel. Não se preocupe, ele ensina ela. Você não quer gastar tempo com ela? Você não quer dar amor para ela? Você não quer viver com ela como fala a palavra? Você não quer abraçar ela? Você não quer gastar energia com ela? Você não quer... Deixe que o Ricardão vai levá-la para o motel e daí você vai ver. Por quê? Vai quebrar a dura serviço dele. Teimoso? É a terceira vez que eu atendi ele, a terceira vez. Não, pastor, não é bem assim. Minha filha é na cinta. Ah, é? Então eu sinto muito. É eu que sinto. Vamos para o 24 direto aí. Efésios 4, 24. Convidando a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança de Deus. Escute, diga comigo: semelhança de Deus. Você não foi convidado para vir para o evangelho para você ficar rico. Oh! Você foi convidado para vir para o evangelho para você renunciar, para você crescer no ser. Se Deus te der o ter, maravilha. Mas você foi convidado para o evangelho para você crescer no ser, para você ter integridade, para você ser uma pessoa luz, sal da terra, e então ser semelhante a Deus. Está escrito lá: revestir-se do novo homem, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da onde? Diga comigo: justiça, santidade vem da verdade. E aí nós vamos correndo para João 8,32, fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer nos renovar constantemente do modo de pensar e agir. Deus nos cobre, nos consola, nos coloca no lugar de honra. Basta obedecer os seus princípios que estão em sua palavra. Basta obedecer os seus princípios que estão em sua palavra. Deus nos leva ao centro da vontade dele quando nós somos vulneráveis a ele. Porque se ele começar a me usurpar, entrar no meu íntimo e fazer por mim coisas que eu não quero, então ele não é esse amor que ele fala. Você está entendendo? Para ele ser esse amor que ele fala, ele tem que respeitar o teu eu, ele tem que respeitar meu eu, minha vontade. E então ele só vai fazer quando ele vê uma intensidade enorme do meu lado. Então como é que Deus vem para você? Na intensidade que você se rende, que você se dobra a ele. Quando a gente se arrepende, diga: quando eu me arrependo, eu cresço. Diga mais, diga: quando eu me arrependo, eu vou evoluir. Diga: quando eu me arrependo, eu encontro a verdadeira felicidade. Diga mais, porque a verdadeira felicidade está na verdade. E o arrependimento, irmãos, é que ele vem da onde? Da verdade. Então chega dessa coisinha, sabe? Lugar de conforto. Meu Deus, como é fácil fazer uma igreja. Imagine vocês, com a experiência e uns 44 anos de empresa que eu tenho, com meus estudos que fiz nos Estados Unidos de marketing, e com o dinheiro que eu tinha quando eu comecei essa igreja, eu podia ter aqui 10 mil pessoas. Era só eu fazer uma casa de shows aqui. Era eu trazer cada final de semana alguém forte e fazer uma festa e concordar com todos aqueles que vivem uma vida no lugar de conforto, aqueles que não têm confronto, fazer uma igreja de permissividade e dizer: está tudo bem, se você está dando um dinheirinho aqui na igreja, estou feliz, eu te dou umas balinhas aqui, ó. Ainda trazia uns profetas falsos aqui, fazia umas coisas e para papá. Como era fácil fazer uma igreja, irmãos. Pense uma coisa fácil: ser um manipulador, ser um feiticeiro, é coisa fácil.
Mas vim aqui nesse altar e falar de transformação, falar de amor, falar de vida real, de ver tua família transformada, ver teu pai transformado, ver tua mãe transformada. Aí que eu quero ver. Então, quando nós abrimos a igreja, eu discutia isso com minha família, e eu dizia: e se ninguém ficar lá, porque eu tenho uma palavra muito dura? Aí nós falamos assim: bom, então nós vamos vender aquele apartamento lá, e nós vamos pagar os 5 anos de aluguel e pronto. Mas nós não vamos abrir mão da Bíblia, nós não vamos abrir mão do princípio, nós não vamos abrir mão da verdade, amém? Quando eu não me arrependo, entretanto, eu sou teimoso nas minhas regras, eu fico preso nos meus costumes, eu tenho uma capa, sabe uma capa? Então eu vivo numa zona de conforto e eu tenho uma capa. Cadê aquele pano vermelho que estava aqui ontem? Eu tenho uma capa, entendeu? Pegam para mim lá. Eu tenho uma capa, e nessa capa, então eu sigo as minhas tradições, especialmente religiosas. Porque quando eu me converti, falaram para mim, eu fico nos meus achismos. Isso, daqui a capa, eu vou vestir minha capa. Aqui ó, ninguém pode. Não, eu tenho minha capa. Aqui está a minha religiosidade. Eu estou escondido aqui ó, a minha religiosidade. Aqui está a minha verdade, que não é a verdade dessa Bíblia aí. Não é a verdade, que ninguém sabe. É só eu e eu. Não é a verdade que eu contei para minha mulher, eu menti para ela, mas ninguém sabe. Então, aqui está os meus achismos, na capa do meu achismo. Pai, mas você não percebe que evoluiu o mundo? Pai, você não percebe que o mundo evoluiu? E agora é diferente a comunicação, que o Dudu sabe mais do que Nero sabia a vida inteira. O Dudu com 9 anos. O pastor sempre fala isso. Não, mas eu tenho minha capa. E ainda quando ele é confrontado, sabe o que ele fala? Ele fala assim ó pastor, é o seguinte, deixa eu explicar para o senhor não me conhece, mas eu, pastor, ó, eu sei, comigo não tem, falou comigo, acabou a misericórdia, sabe o que você precisa fazer? Um dia você tem que pegar a capa, jogar fora a capa, abrir para Deus e falar: Deus, rasga. Às vezes a gente vê pessoas demorando anos para entender, para decidir. Meu Deus, tem pessoas que você consegue identificar os valores dela. Eu já vou lá no UOL e vejo, tem jogo de que time? Ah, então essa pessoa hoje não vai na igreja. Pense, onde nós chegamos, gente? Que crentes somos nós? Não, vai ter um negócio na praça lá, não sei o que lá. Ah, então não vai lá. Possivelmente Deus vai nos expor, vai nos envergonhar e vai, Deus vai fazer bem assim. Pode ter certeza, você que está em berço esplêndido, não tem mais jeito. Deus um dia vai dizer assim, pode levar anos, porque Deus é misericordioso. Ele leva anos olhando ela se vestir de uma forma errada. Ele leva anos olhando ela não se submeter ao seu marido. Ele leva anos olhando ele não cumprindo o princípio. Ele leva anos, ele vai indo, até que um dia ele quebra serviço. Deus vai quebrar serviço. Deus tentou de todas as formas pelo amor. Claro, Deus vai tentar ajudar você, ajudar a mim, ajudar a nós de todas as formas através do amor. Porque Deus é amor. Mas se a gente não quiser ceder, então Ele vai quebrar serviço da gente. Porque o propósito dEle sempre vai se cumprir. Diga comigo, o propósito de Deus sempre vai se cumprir. Aplauda o Senhor por isso, porque vai se cumprir o propósito. Que maravilha que é isso!
Porque se de um lado ele vai quebrar serviço daqueles que não querem, ele vai abençoar aqueles que se dobram, aqueles que têm vulnerabilidade, aqueles que adoram ele vai abençoar porque ele vai cumprir o propósito dele também. Então é proporcional. Se de um lado aqui, ele vai derrubar os teimosos, do outro lado ele vai elevar os humildes. Tem problema? Perdão? É a salvação. É a salvação. Isaías 55, verso 6 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achar. Presta atenção que eu não vou ler duas vezes. Tinha planejado até ler duas vezes, mas eu vou ler uma vez só, porque nós já estamos adiantados da hora. Busquem o Senhor enquanto é possível achar. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele. Não, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Essa noite é noite de nos voltarmos ao Senhor, amém? Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pronto. Por que ser teimoso? Por que ser dura serviço? Se Ele dá de bom grado o perdão, está escrito aqui, está lá na palavra dele lá. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos. Esse já é o verso 8. Declara o Senhor. 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Diga comigo, ela não voltará vazia. Diga comigo, a palavra de Deus nunca, diga mais uma vez, nunca, mais uma vez bem forte, nunca voltará vazia. Aplauda o Senhor Jesus por isso. A palavra de Deus nunca vai voltar vazia. E daí esse verso, eu amo esse verso. Ele fala assim, mas fará com que o desejo, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual enviei. É Deus falando. Deus está falando assim, a minha palavra nunca voltará vazia, mas fará com que o meu desejo, ou seja, o desejo de Deus, atingirá o propósito para qual Ele enviou. Então, como é que eu faço? Eu preciso ser transformado pela palavra. Então, por que teimar? O que é que você escolhe essa noite? Você escolhe ser quebrado que nem esta planchinha aqui, já está com um pedaço quebrado aqui. Já tinham tentado consertar ela. Viu? Você escolhe ficar durão aí até que Deus vai dizendo assim, minha palavra vai voltar. Estou te avisando. Você foi no culto faz 10 anos, eu te avisei e você não está lembrando. Um dia você foi visitado pelo Espírito Santo, Ele avisou você. E você não dá. A palavra não vai voltar vazia. Ele vai... Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos terminar. Todo aquele que dá ouvidos à palavra de Deus e a pratica tem sua vida transformada. Diga comigo, levantando a sua mão. Se eu der ouvidos à palavra de Deus e a praticá-la, então eu terei minha vida transformada, minha casa transformada, minha família transformada e o céu como eternidade. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Eu gosto muito de Hebreus 4,
versos 12 e 13, só 2 versos, fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aleluia! Diga aleluia! Glória a Deus! Nada está encoberto diante de Deus. Então o que nós vamos fazer? Por isso, gente, a gente vê tantas pessoas que antes levavam suas vidas totalmente entregues ao pecado, e quando tiveram um encontro com a palavra, por isso a igreja insiste muito que você leia a palavra todo dia. Por isso a igreja te convida para o jejum, a igreja te convida para os eventos, a igreja quer que você se envolva, porque a igreja está vendo isso. Quando tiveram um contato com a palavra, efetivamente se renderam a ela, renunciaram à antiga vida e se arrependeram, então eles foram transformados. Eles foram restaurados. Mudou a maneira de viver. É o poder da palavra, diga comigo, é o poder da palavra. A palavra de Deus vai e não volta vazia. E nós brincamos com ela. Se você diz, eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus existe, então você precisa conhecer a palavra dele. Precisa conhecer a palavra dele. Precisa ser humilde, precisa praticar, precisa renunciar, precisa impedir que a tua dura cerviz te derrube mais tarde, porque é muito pior quebrar. E agora como é que eu vou juntar todos esses pedacinhos aqui? Como é que eu faço? É impossível. Deus é misericordioso para fazer isso, para aqueles que entendem que se quebraram porque desobedeceram, se quebraram porque não quiseram ouvir a palavra, se quebraram porque já não eram mais ignorantes da palavra, viviam numa zona de conforto. Então Deus junta tudo. Deus é o Deus que junta os cacos da vida da gente. Ele fez isso comigo, e como disse alguém essa madrugada, se ele fez com o pastor Ademir, ele faz com qualquer um. Então não tem problema, entendeu? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Esta é uma noite de Santa Ceia. Esta é uma noite de nós purificarmos o nosso coração. Essa é uma noite de nós abrirmos o nosso coração ao Espírito Santo. Enquanto eu convido você para ficar de pé, eu quero convidar a vir aqui o André e a Roseli, o Almir e a Mari, o Tiago e a Marlene, o seu Wilson e a dona Silma, para que venham. Nós vamos cear agora, e enquanto nós preparamos a ceia, nós vamos tocar uma canção. Pode baixar a luz lá, professor, faz favor. Nós vamos tocar uma canção. E qual é o objetivo desse momento? Preste atenção. Olha aqui para o pastor. O objetivo desse momento é você olhar para você, olhar para o seu coração, olhar para a sua vida e dizer: meu Deus, será que eu sou uma pessoa que ainda tenho áreas em que eu sou de dura serviço? Será que tem áreas que eu preciso confessar a Deus, que eu preciso de ajuda? O Espírito Santo, queridos, está nesse lugar. Tenha certeza disso. O Espírito Santo está aqui. Ele quer realmente ter um tete a tete com você. Ele quer que você possa efetivamente se arrepender. Abrir teu coração para Ele. Rasga teu coração. Rasga o coração para Deus. Rasga o coração. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida essa noite. Acaba com esse negócio de resistência. Decida: eu vou obedecer a palavra. Eu vou seguir o meu Deus de amor. Eu vou seguir o meu Deus.